Então, nossa aulinha hoje vai ser categorias de habilitação. Quais são os tipos de categoria de habilitação que nós temos mesmo, pessoal? Quais são? Responde para mim, coloque no chat. Quantos tipos de categorias de habilitação? Rebeca colocou 5 tipos. Kelma também. Isso. Nós temos da categoria A categoria E. Bem, e nesse espaço de tempo aí, nós temos uma categoria especial. Qual é a categoria especial que não entra aí? Isso, Antônia. É a ACC, é autorização para conduzir ciclomotor, né? Muito bem. A categoria A, pessoal, categoria A, para conduzir uma motoneta ou uma motocicleta. A categoria A, eu vou poder pilotar. O condutor, ele poderá pilotar uma motoneta ou uma motocicleta com a categoria A. Raquel já falou que é a motocicleta. Rebeca, motocicleta. Categoria A, pessoal, vocês podem pilotar tanto motoneta quanto a motocicleta. As duas. Isso é um peguinha que está caindo em algumas provas, tá? Pode ser as duas, exatamente. Então, ó, categoria A, você poderá pilotar tanto caminhoneta quanto a caminhonete, tá? Os dois tipos de categoria. Motocicleta, pessoal. Uma criança para ser carregada na garupa de uma motocicleta é a partir de quantos anos? A partir de quantos anos? Muito bem, 10 anos, isso mesmo. Aos 10 anos pode ser carregada na garupa de uma moto. E existe a obrigatoriedade da criança estar usando o capacete? Ou a obrigatoriedade é do piloto e a criança usa como uma questão de segurança? A obrigatoriedade é somente de quem está na pilotagem? E o garupa usa facultativo? Se quiser usar, usa. Se não quiser, não tem necessidade. É isso? Muito bem, tá afiadinho, hein? Estou gostando de ver. Vocês estão de parabéns. Isso mesmo. A obrigatoriedade é dos dois. Os dois têm a obrigatoriedade de estar usando o capacete de segurança. Até porque é um item de sobrevivência, né? Uma proteção ali. E se porventura o garupa estiver sem o capacete? E aí? Qual é a multa? Olha, a Francisca Jordã disse que é gravíssima. A Rebeca disse que é grave. E aí? Raquel disse que é grave também. Já o Domingos disse o contrário. Domingos falou: eu vou ser diferente, eu vou na média. A Kelma fala também que é grave. Então, ó, a Antônia está pilotando a moto dela, viu, Antônia? A Antônia está lá, ó, pilotando a moto dela. A filhota está na garupa. A filhota tem 14 anos, está na garupa.
Só que a Antônia falou assim, eu vou levar ela aqui na escola que é do lado, pode ir sem capacete mesmo, não dá problema não. Na hora que a Antônia vira a rua, a polícia encosta. Aí a Antônia, toda importante, pega a carteira dela, abre, entrega o documento de habilitação, se achando, né, Antônia? Tá se achando, né? Só que a filhota estava sem o uso do capacete. E agora? E agora? Só que nesse caso, Rebeca, é diferente. Porque não é um equipamento. Falta do capacete. Quem respondeu grave, errou. E quem respondeu média, errou também. É GG. Gravíssimo, tá? Sem usar o capacete de segurança é gravíssimo, tá? Agora, se o farol tiver apagado ou a viseira aberta, farol apagado ou viseira aberta, na moto, aí é infração média. A infração média são quantos pontos? 4, certo? Vamos usar o exemplo que eu citei, o exemplo da Antônia, tá? Antônia está pilotando a moto, tá? E ela deixou a viseira do capacete dela aberta. É uma infração de que natureza? Acabei de falar. Ela é uma infração, isso, Raquel, ela é uma infração média. A Antônia está na PPD, ela está tirando a permissão para dirigir. A Antônia perde, pessoal? A permissão dela ou não? A Antônia perde ou não? A Antônia, ela não perde. Não, não, ela não perde. Por que que ela não perde? Porque é uma infração média. Na permissão, ela não pode ser reincidente na média, ou seja, ter duas infrações médias. Professor Fábio, você compartilhou uma tela aí, tirou todo mundo aqui. Voltou de novo. Olha o professor Fábio querendo mexer onde não deve, tá vendo? Tá vendo? Dá nisso. Então, ó, quando se fala, perdi até onde eu estava, tá vendo? Me ajuda aí, gente. Boa noite, Joana. Farol, né? Farol apagado? Ah, na infração média, isso. Isso. Obrigada, Antônia. Você falou e eu fiz sua leitura labial aqui. Isso mesmo. Então, ó, reincidente é infração média. Então, ó, uma média vocês podem. Não pode ter duas infrações média. Isso na permissão para dirigir, tá? Então, uma média vocês podem. Agora, uma grave ou uma gravíssima, na permissão vocês podem? Na permissão pode? Não, não pode. Agora, vem aqui, se vocês cometerem uma infração média e uma leve, vocês perdem a permissão? Uma média, 4 pontos. Uma leve, 3 pontos. Dá um total de 7. Vai perder ou não? Ó os dedinhos, ó. Ó os dedinhos, ó. Não. Não perde. Uma média e uma leve, você não perde. Não perde. Tá? Agora, se for o contrário, uma leve e duas médias. Aí, o que nós vamos falar? Tchau. Seja bem-vindo novamente ao LT Trânsito. Antônia, chega e coloca a mão na testa, ó. É isso mesmo. Perde tudo. Todo o esforço foi jogado fora. Todo o esforço foi jogado fora. Tá?
Categoria A, pessoal, ó, farol apagado e viseira aberta é infração média. Sem capacete é infração gravíssima. Criança menor de 10 anos, infração gravíssima. Gravíssima. Isso na categoria A. Deu para entender? Deu para entender? Ó, uma pergunta boba que está caindo em prova, e assim, por se tratar de uma questão relacionada à prática, na categoria A, alguns ignoram, ó. Durante as aulas práticas na categoria A, o aprendiz ou o aluno poderá ter um acompanhante na sua garupa? Na moto, você já ouviu falar que pode ter garupa na moto? Não, né? Nem eu. Isso daí não existe. Agora, e no carro? Alguns alunos já sabem. Eu já frisei isso daí em outras aulas e alguns alunos já, ó, captou isso daí. Durante aula prática na categoria B. Na categoria B. Além do aluno e do instrutor. Pode ter passageiro na garupa? Na garupa, ó, no assento, no banco de trás? Pode ou não? Pode. E quantos? Somente um. Somente um, tá? Isso nas aulas de volante. Agora, eles podem fazer uma pergunta referente ao exame prático. O candidato, no exame prático, para veículo de 4 rodas, além do candidato, quantos passageiros poderá estar dentro do veículo? No exame prático de 4 rodas, além do candidato, quantos passageiros poderá estar dentro do veículo? E quais são eles? Ou quem são eles? Boa noite, Adriana. Boa noite. E aí? No exame prático, pessoal, ó, 2. Quem são eles? Um examinador e o instrutor, certo? Errado. Errado. Na prova prática de 4 rodas, os 2 que podem estar dentro do veículo, além do candidato, além de você, é 2 examinador. O instrutor, na aula prática, no exame prático, não acompanha o candidato. Somente os 2 examinadores. Um vai sentar ao seu lado, no banco da frente, e o outro no banco de trás. 2 examinadores. 2 acompanham. Quem são os 2? Os 2 examinadores. Tem aluno que marca essa questão porque coloca na prova assim, ó, 2. Aí tem lá a opção, quantos passageiros e quem são? Aí tem lá, 2. Um instrutor e um examinador. Errado. 2. Um instrutor e um examinador. 3. O candidato, aí eles colocam assim, ó, 3. 2 examinadores e um instrutor. Errada. A opção D. 2 examinadores. Essa é a opção certa. Letra D. 2 examinadores. Vai acompanhar no dia do exame final. A categoria B de bola, pessoal, é para vocês conduzirem um veículo pequeno, um veículo particular, um veículo que está na sua casa, te esperando, ou que você vai conseguir comprar depois que for habilitado. Na categoria B, B de bola, vocês poderão conduzir um veículo que permita até 3.500 quilos. Tá? E que permita até 8 passageiros. Isso não significa que a Nalva
vai pegar o carro dela, que tem 3 cintos de segurança atrás, e colocar 8 pessoas ali dentro? Não. Quantos cintos de segurança tem atrás no carro? 3, nesse carro que eu citei, que a Nalva está dirigindo. Então, quantos ocupantes vai ter lá dentro? No banco de trás, 3. Na frente, mais 1. Ou seja, o carro que ela vai estar dirigindo, 4 passageiros. Ela não conta. Ela não é passageira. A Nalva agora ela é uma condutora. Isso, ela é condutora, ela conduz, ela leva. Ela leva, tá? Então, ela pode dirigir um carro que permita, vamos supor, a família tem uma Kombi mais antiga, que a capacidade são 8 passageiros. Dois bancos com três assentos, na frente vai 2 e ela não conta, ela é a condutora. Então, 3 com 3, 6. Com mais 2, 8. Boa viagem, Nalva. Vai com Deus. Pode ir e pode vir. Ela pode dirigir esse veículo, não tem problema nenhum. 8 passageiros, excluindo o condutor. O condutor está fora, não conta. Beleza? Então, vamos imaginar aqui uma pergunta boba? Vamos? Para ver se cai no peguinha do Detran. Ó. Imagine que na sua casa tenha um micro-ônibus. Com a sua categoria B, você poderá conduzir um veículo que permita até quantos passageiros? Que carro eu pedi para você imaginar que na sua casa tinha? Isso, um micro-ônibus. E aí? Quantos passageiros? Um micro-ônibus, pessoal, não tem nada a ver. É só para ajudar você a errar a questão. A pergunta é referente, ó, quantos passageiros você poderá levar com a sua categoria B. E com a categoria B que vocês estão tirando, vocês poderão levar até 8 passageiros. Certinho? Quem colocou aí 8 passageiros, tá? A categoria C, ó, C de carga, C de caminhão, C de chocolate. Então, ó, categoria C, carga. C, caminhão. Carga, caminhão. Caminhão, carga. Carga, caminhão. Caminhão, carga. Ó, tudo começa com C, tá? Então, você vai dirigir um caminhão de uma empresa. Qual a categoria? Categoria C. Categoria C. A vantagem da categoria C em relação à categoria B é o peso, porque a quantidade de passageiro não muda. Passageiros na B são quantos mesmo? 8. E na categoria C, qual é o limite? 8. 8. A C te permite carga. Somente isso. A categoria D de dado, ela é para você conduzir um ônibus, ou micro-ônibus, ou van, ou transporte escolar, tá? São para esses. Esses. E qual é a idade mínima para tirar a categoria D, hein? Qual é a idade mínima? Isso, muito bem. 21 anos. Idade mínima para conduzir um ônibus, ou um micro-ônibus, ou van escolar, tá? É categoria D, 21 anos. Então, ó, você quer dirigir um ônibusinho desse? Você vai viajar? Ixi, vai desfocar. Então, categoria D de dado, tá? Se você vai dirigir um ônibus que presta serviço para uma escola, qual é a idade mínima que esse motorista deve ter?
Qual a idade mínima? Ele vai prestar serviço para uma escola. Ele vai ser o motorista da van escolar. E aí? Qual a idade mínima que ele deve ter? Isso, 21 anos. 21 anos. Exatamente, 21 anos, tá? Pessoal, para exercer a profissão de motorista profissional, se ele vai usar a carteira dele para fins lucrativos, trabalhista, hoje é exigido que ele tenha o toxicológico, tá? Ele tem que fazer o exame toxicológico, tá? Se ele vai exercer atividade remunerada, tá? O exame toxicológico, ele tem validade de 2 anos e 6 meses, tá? 2 anos e 6 meses. Lembrem disso, 2 anos e 6 meses. Ah, professora, eu tirei a categoria D, mas é só para mim mesmo, eu não vou exercer a profissão de motorista, porque eu queria uma categoria maior. Eu preciso ter o toxicológico? Não, você não usa para trabalho. Você não usa ela para trabalho. A não ser que você resolva ir trabalhar de motorista profissional. Aí você precisa. Mas caso contrário, não. Caso contrário, não. Tá? Se você vai dirigir aqueles ônibus articulado, aqui em Brasília, quem é daqui de Brasília, aqueles ônibus chamado minhocão, já andou? Ele é articulado no meio, tem uma sanfona, ele faz o retorno e parece que o bicho parece uma minhoca. Categoria E. Ele é categoria E. Ele entra nos articulados. Você vai dirigir uma cegonha, categoria E. Um Scania, categoria E. Tá? Então, esses veículos maior, articulados, é categoria E. Agora, o que mais pesa para vocês na prova é a idade, pessoal. Se concentra na idade. Se concentra na idade. Olha aqui para mim. Qual é a idade mínima para abrir o processo para a categoria AB, carro e moto? Qual é a idade mínima? 18 anos completos, certo? Antigamente, quando faltava 2 meses para completar 18 anos, a galerinha já podia ir adiantando o processo, fazendo psicotécnico, exame médico, e fazia o curso teórico só quando completar os 18 anos. Hoje não pode mais. Tem que ser 18 anos completos. Muito bem. Então, carro e moto, 18 anos completo, categoria A, B. Para a categoria C, D e E, qual é a idade mínima? Coloca aí no chat para mim, quem sabe. Categoria C, D e E. Joana colocou 21 anos. As 3 categorias, Joana? 21 anos? C, D e E? Antônio colocou 19. Então, olha só. Para a categoria C, 19 anos. Que? Isso mesmo. É porque a gente ouve tanto 21 e 18 que esquece 19. Como assim, professora, 19? Olha só. Minha filha, aos 18 anos, ela tira a PPD categoria B de bola. Quando ela completar 1 ano de PPD, 1 ano, ela pode tirar a categoria C. Porque para tirar a categoria C, pessoal, a exigência é 1 ano de B e não cometer a infração gravíssima. 2 gravíssimas. Uma gravíssima ela pode, ela não pode 2.
E na permissão, como não pode cometer a infração gravíssima, senão ela perde, creio eu que ela vai se esforçar em não cometer. Senão eu e o pai dela pega ela, pode ter certeza. Entendeu? Então, olha só, aos 19 anos, pode tirar categoria C, quando ele completar 1 ano de categoria B de bola. Então, 18 tira B, 19 tira C. Para chegar na categoria D e E, precisa de 21 anos. As duas maiores categorias é necessário 21 anos. E o período que vai cair na prova também de vocês, o pré-requisito que vai cair na prova é o período, é o tempo de espera que precisa ter para poder fazer a troca da categoria. Então, para tirar a categoria C, nós acabamos de ver que é necessário 1 ano de categoria B de bola, certo? Aí tirou a categoria C. Aos 19 anos, ela tirou a categoria C. Com 2 anos de C, ela pode ir para D? Pode. Com 2 anos de C, ela pode ir para D, ela pode ir para E, se ela quiser. Só que ela vai ser travada nesse exemplo que eu citei para você. Por que ela vai ser travada? Porque a Leandra vai ter 19 anos e não pode. No caso, porque iniciou mais cedo. Então, se ela tiver 1 ano de C, ela não pode, por conta da idade. Não pode. Então, vamos lá, Um aluno que faz a abertura do processo dele aos 19 anos. Aos 19 anos. Tirou a categoria B de bola. Com 20 aninhos, ele pode tirar a categoria C? Pode. Com 20 anos, ele tira C. Passou 1 ano de C. 1 ano de C. Ele pode tirar a categoria D de dado? 19 anos, tirou a categoria B. Com 20 aninhos, pode tirar a categoria C. Isso, Nalva, pode. Domingos, pode. Com 21 anos, pode tirar a categoria D? Pode. Pode sim. Ele não pode é com 20, tirar a D e a E, mas com 21 ele pode. Aí, categoria C ele já tem, ele só vai esperar 1 ano. 1 ano. A única categoria, meu povo, a única categoria que espera 2 anos é da B de bola para D de dado. B de bola para D de dado. É a única categoria que vai precisar 2 anos, porque todas as outras é 1 ano. Olha só, da B de bola para C. Espera quanto tempo? 1 ano. Ele tem a categoria C, quer ir para D de dado. Ele vai esperar 1 ano. Tirou a D de dado, quer ir para E de elefante. Ele vai esperar 1 ano. 1 ano. Agora, se ele tirou a B de bola, quer ir para D de dado, pulando a categoria C, ele pode. Só que aí a exigência é ter 2 anos de categoria B. Tem que ter 2 anos de categoria B. Então, coloca assim, gente, na cabecinha de vocês, a única categoria que eu vou precisar esperar 2 anos é de B de bola para D de dado. O restante, a espera, é apenas 1 ano. E eu preciso que vocês lembrem disso, Idade inicial para um processo de habilitação, 18 anos. 19 anos para a categoria C e 21 anos
para as duas categorias de maior peso, que é categoria D e E. Só isso. Só isso. É porque nós ouvimos mais assim, ó, 18 anos e 21 anos, 18 anos e 21 anos. Aí, quando vai fazer a prova, os 19 acaba atrapalhando, porque ele acaba entrando na marcação de vocês ou dos alunos em 21 anos de idade. A categoria C não é 21 anos. A categoria C, 19 anos. 19 anos. Nada impede. Um ano de permissão conta. Um ano de permissão conta, tá? Já que nós estamos falando das mudanças na categoria, vamos entrar aí na renovação do exame, já que nós estamos nesse embalo aí, tá? Pessoal, renovação de exames até os 50 anos de idade, até os 50 anos de idade, tá? A renovação hoje são 10 anos. Tem alguns alunos aqui que estão comigo na aula de hoje, que abriu o processo durante a pandemia, e o processo está expirando agora no dia 31 de dezembro. E possivelmente, quando fez a escolinha, aprendeu lá com o professor X, que a renovação ou é de 3 em 3 ou é de 5 em 5 anos. Só que tivemos uma alteração aí, tá bom? E é por isso que está fazendo e errando a questão. Hoje, até os 50 anos de idade, a renovação é de 10 em 10 anos. Então, se o aluno tem 35 anos de idade, tem 38, e está tirando agora em 2022, só vai renovar em 2032. Daqui a 10 anos. Somente daqui a 10 anos. Se o aluno tem 51 anos, a renovação dele não vai ser de 10 em 10. Aí vai cair para metade. Será de 5 em 5 anos. E se ele tem 71, 73, 75, a renovação será a cada 3 em 3 anos. Exatamente. Exatamente. Então, ó, 10, 5 e 3. Então, presta atenção nessa perguntinha. Teve um aluno que falou assim, essa semana agora, segunda-feira, na verdade, teve uma semana retrasada e teve uma essa semana também. Dessa semana foi da Paraíba. Ele falou assim para mim, professora, a minha prova começou com a interpretação de texto. Interpretação de texto? É. Aí ele começou contando uma historinha. Aí eu mais ou menos entendi a questão como seria. A questão é mais ou menos essa daqui, ó. Suponhamos que Paulo, um gerente de uma multinacional, de uma empresa multinacional, ele tem seus exames de aptidão física e mental, psicotécnico, vencido. E ele precisa fazer a renovação desses exames. Qual a idade de Paulo? A pergunta citou? A pergunta citou qual foi a idade dele? Não, ainda não. Paulo tem 45 anos de idade. Qual vai ser a próxima idade da próxima renovação dele? Aí tem as opções. 55, 65, 53, 71. Qual vai ser a idade da próxima renovação dele? Então, a idade da próxima renovação dele será 55 anos. Exatamente. Isso realmente é interpretação de texto. Isso é uma interpretação. Que, na verdade, ele conta uma historinha, e até interessante, no meu ponto de vista, que facilita o aprendizado. Vai depender muito de como você vai fazer a leitura da questão. Esses dias atrás, uma aluna falando, professora, caiu na minha prova a questão de matemática.
Eu caiu, não, ela caiu. Caiu, não tem questão de matemática, ela tem. Falei, se for observar pelos números e os números é matemática, tem. Porque as infrações não é ponto, não tem ponto. 7, 5, 4 e 3. Aí eu fiquei pensando. Falei, pode ter sido a totalidade das questões. Aí eu perguntei para ela, estava se referindo à totalidade da pontuação das infrações? Ela sim, era tipo isso. Aí tem matemática e a questão é soma. Soma. Não é subtrair, é somar. Como assim, professora? A infração gravíssima. São computados quantos pontos, pessoal? 7, né? A grave? 5. Então, 7 com 5 dá quanto? 12. Mais 4 da média? 16. Mais 3 da leve? 19. Aí, ó, isso é matemática. Ela precisou contar qual é a soma aí da natureza das infrações. Tá vendo? Aí teve uma aluna, quando se fala assim, natureza, o que é natureza? Natureza da infração. Gente, quando se fala natureza da infração, ele está se referindo à pontuação. A natureza da infração é grave, 5 pontos. A natureza da infração é leve, 3 pontos. Então, é isso que alguns alunos precisam acostumar. É a forma como é cobrada. Ah, professora, tem uma garantia de como 100% é cobrado? Olha, no banco de dados do Detran, são mais de 3.000 questões. E pode acontecer de aluno pegar a prova bem parecida. E questões repetitivas, inclusive. Pode acontecer, não é impossível, pode acontecer. E outras questões bem parecidas uma com a outra. O que precisa, pessoal, é de atenção. Essa é a palavra que mais vocês vão precisar. É atenção na hora de responder a prova. Porque assim, ó, por mais que o aluno esteja preparado para responder a prova, que ele tenha pegado aula particular, que ele tenha assistido todas as aulas de sexta-feira ao vivo, que tenha assistido a aula de revisão comigo na segunda-feira, mas se ele não tiver atenção, não rola. Não rola. Já aconteceu com vocês alguma vez de você sentar para assistir um filme, mas você ter tanta coisa assim na cabeça que você não consegue prestar atenção na história que o filme está trazendo? Comigo já aconteceu isso várias vezes. Então, a mesma coisa é a prova. Se você só estudou, mas na hora de sentar para fazer a sua prova, lembrar de família, de trabalho, de taxa, de professor, gente, não rola. Sabe por quê? Porque a sua preocupação é tão grande, que vai bloquear tudo o que você já aprendeu. Então, quando estiver sentadinho lá fazendo sua provinha, lembra, é você e o computador. Você é maior do que aquele computador. Muito maior. Então, lê com atenção. Esquece taxa extra se não passar. Esquece tudo. Esquece tudo. É claro que, assim, é difícil. Aí tem aluno que fala, professora, a senhora fala isso porque a senhora não precisa. Não é porque eu não preciso, gente. Não é porque eu não preciso. Não é isso. Eu também estudo. Eu também faço minhas provas. E eu preciso dessas dicas que eu dou para vocês. Se eu não seguir, o que adianta? O que adianta? É aquela história, eu tenho que dar instrução para vocês de como vocês devem fazer ao fazer uma prova, e as mesmas dicas que eu dou para vocês, eu também pego para mim fazer as minhas. Eu também preciso. É aquela coisa, o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Então, eu vou compartilhar. A prova, ela é difícil? Ela é difícil. Ela é difícil, ela não é fácil. Mas vocês conseguem. E detalhe, e não se minimize, tá?
Não se minimize. Ah, não vou dar conta. Fulano não deu conta por causa disso, disso, daquilo, outro. Não. Cada um é cada um. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas facilidades. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Tem aluno que vem para cá, para o curso do LT Trânsito, que estuda com a gente 2 dias. 2 dias. Faz a prova e passa. 2 dias. Tem aluno que já precisa de um período a mais de estudo para poder entrar as coisas na cabecinha, raciocinar e entender. E entender. Mas é assim mesmo. Nós não somos iguais a ninguém. Gente, coloca isso na cabeça. E nunca fica naquela, fulano passou de primeiro, eu tenho a obrigação de passar. Fulano passou de segundo, eu tenho a obrigação. Não, gente. Você não é igual a ninguém. Você tem seus problemas, você tem suas dificuldades, eu tenho meus problemas e minhas dificuldades. E ninguém vai ter o mesmo problema. Não adianta que o Júnior não tenha o mesmo problema que a Beth tem, que o Domingos tem. A vida deles são diferentes. Então, cada um com seus problemas. Mas não desanima, não. Se não passou de primeira, passa de segunda. Passa de terceira. Passa de quarta, de quinta. Viu lá o exemplo que eu coloquei do médico? Médico, tá? Dá licença. Médico. Passou da 15ª vez. Então, vocês conseguem. É só persistir. Só persistir, tá bom? Um beijo para vocês. Bom final de semana. Bom descanso. Bom final de semana, galera. Fica com Deus. Vou tentar conseguir mais alunos para a gente ali, mais colegas para vocês agora. Na segunda-feira, quem for fazer a prova durante essa semana, me manda uma mensagem para eu passar o link e o material da aula de revisão, viu? Beijo. Tchau.